Estamos no segundo bloco da educação, falando sobre a lei contra a alienação parental. No intervalo, Adriano não parou de falar 1 minuto. A gente tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que falar aquilo outro. Fala, Adriano, o que é super importante falar, que não pode deixar de ser citado aqui nesse programa hoje? Eu acho que a gente tem que desmontar os mecanismos que acabam, querendo ou não, ajudando o processo de alienação parental. Por exemplo, já sofri várias falsas denúncias, denunciações caluniosas, e quando eu fui na delegacia, fui falar com o profissional, com a profissional, eu falei assim, olha, isso aqui é uma estratégia de alienação parental. Isso não é aqui que resolve. Aí você fala com o colégio, não, isso aqui também não é aqui. Né? Então não é aqui com ninguém. Só que isso aí, por exemplo, por essa denúncia, eu fiquei meses afastado do meu filho porque foi feita uma medida protetiva. Aí eu volto de novo. Quem sofreu o maior dano? Isso é a criança, porque isso não tem como criança, repor. não tem jeito. Quem vai pagar o dano moral da criança com o dinheiro que vai pagar? Não é isso. Nada paga. Tirar esse tempo é uma violência gigantesca. E a gente tem mais informação, e aí nós estamos conversando com a tia Ju, que na ideia de nós criamos uma pequena cartilha, bem objetiva, exatamente para ele poder enfrentar isso. Não cito muita coisa, por exemplo, em 2013 nós tivemos uma conversa com o então ouvidor da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com o Bruno. Nós levamos o nosso caso até ele e falamos o seguinte, olha só, isso aqui é um caso de alienação parental. O que é isso? Posso ver. A ouvidoria da Presidência da República eram pessoas extremamente qualificadas, tinha uma equipe enorme na época da ministra Maria do Rosário, e no Disque 100, que nasceu inclusive para o direito da criança e adolescente, depois foi ampliado para os outros setores da sociedade, né? Desconheci. Então, a partir de 2013 para cá, o Disque 100, eu não sei como é que está hoje, já que não existe mais o Ministério, né? O Disque 100 passou a ter... Mas né, continua o Disque 100, o serviço continua funcionando, e você está pasmo com a questão de não saber o que é alienação parental? Pasme você também. Eu já estive com um secretário que não sabia o que era conselheiro tutelar. É demais. Aí não comentar. Então, aí já assim, é demais, e tocando né? nesse ponto, você sabe que as denúncias, a principal denúncia, a primeira denúncia, onde chega de alienação parental? Do Conselho tutelar. Que também quase não conhece a palavra alienação Vamos gravar parental. um programa aqui, né, tia Ju? Vamos, falando sobre sim. o funcionamento dos conselhos conselheiros tutelares. Acho muito interessante. E agora, você estava falando no bloco anterior, Adriano, que você fica muito preocupado com essa questão do gênero, né? Dizer que só a mãe pratica alienação parental. E eu sei de um caso de uma mãe que sofreu isso, e como terminou esse caso, eu queria que você contasse para o telespectador entender a gravidade desse problema. A gente tem essa preocupação porque a minha origem são os movimentos de direitos humanos. Então, quando a gente esbarrou e viu esse ataque, no caso, muito forte às mulheres, falou, não é por aí que a gente vai resolver esse problema. E uma referência disso foi a própria doutora Gilé, contou o caso dela. A gente, na caminhada, foi conhecer entre outros casos, mas o mais grave que aconteceu há pouco tempo, uma mãe que estava com restrições a ver o seu filho, não tem profundidade de conhecimento do processo, mas criou também com base em alguma denúncia. Como isso tramitou, demorou, algum juiz mandou arquivar o processo pelo tempo, e ela cometeu suicídio no mesmo dia. Ela se enforcou no mesmo dia. Isso tem poucos meses. Imagina psicológicos essa criança, que alienação vida dessa mulher. Não só, acabou a vida dela e a criança, com certeza. A criança, porque quem é aquela criança? Isso vai um dia Ela tem voltar para a criança, você vai identidade, saber. ela não tem Isso mais a gente de identidade. longe observando, né? Porque a gente não sabe Exatamente. quem mais dessa família, Estava a mãe dela, envolvido, o pai dela, enfim. As pessoas que amavam, os a alienação amigos. parental, São várias vidas aí, não é só ela é uma, né? gravíssima. Primeiro pelos danos psicológicos irreversíveis que causa para a criança. Né? Isso aí já é um ponto que, para mim, é o principal de todos. É irreversível o dano que causa nessa criança. Né? Psicologicamente, essa criança foi atingida e ela se tornou vítima dessa violência. Eu gostaria de deixar aqui bem tipificado isso também, que a alienação parental é uma violência contra a criança. Nós falamos tanto de violência contra a criança durante o mês inteiro. A alienação parental é uma violência contra a criança, uma violência psicológica. E às vezes é um ato involuntário. Involuntário. Não é um ato voluntário. A mãe, o pai não pensa, hoje eu vou fazer Acordei pra maldade. alienar. Hoje eu Acordei vou- hoje pra alienar. Hoje eu tô É pra assim, alienar. eu acho que de repente pode até, a Débora que estava aqui semana passada que poderia falar melhor, eu acho até que existe uma coisa assim, vou inconscientemente lá, vou alienar, mas não existe aquela coisa assim,
vou prejudicar o meu filho. É. Não se dão conta de que esse é o grande estão problema. prejudicando, O problema que estão cometendo uma violência O problema é que contra os filhos. a criança acaba se tornando uma moeda de troca, sabe? Uma moeda de permuta. Você vai ver o seu filho se você fizer isso pra mim. Se você não aceitar isso, você também não vê seu filho. É uma imposição. E se esquece da criança. É uma imposição. E às vezes, realmente, é involuntário. Agora uma coisa interessante, tem uma psicóloga também que frequenta o nosso programa, que tem alguns especialistas que vira e mexe estão aqui, que são pessoas maravilhosas, estudam e tal. Que é a Roberta Caminha, que ela fala assim, quando você está chateado com seu filho, vai lá, respira, você é o adulto, você tem que se autorregular. Eu gostei muito disso. Muito legal. Então, caramba, pensar Respira a todo fundo. momento no relacionamento com seu filho, que você tem que se autorregular, ou seja, que você tem que estar legal. A atriz Bel Kutner também esteve aqui falando, ela tem um filho com autismo e, claro, como toda mãe, às vezes fica irritada com algum comportamento do filho, e ela falando, não, eu tenho os instrumentos para isso, eu recorro ao psicólogo, eu tenho que estar bem. Então, quer dizer, o pai e a mãe têm que estar bem. Claro que as coisas acontecem na vida, a gente fica triste, separação não é legal, mesmo quando a gente não gosta mais da pessoa, é ruim separação. É verdade. Mas a gente é adulto, a gente tem que saber E lidar quem com tem que... Você falou uma coisa procurar interessante. ajuda. Quem tem que estar centrado, vamos usar uma palavra bem mais conhecida, e pronto para lidar com a situação é o adulto. Isso não pode cair no colo da criança e ela ser vitimada. Né? Exatamente. É preciso entender, respirar fundo, separou, não dá mais, tá bom, cada um pro seu lado. Mas nós temos aqui, um ator importantíssimo, que não pode ser esquecido, nosso filho. Perdão de interromper, mas reafirmando, a gente ainda tem que fortalecer muito essa rede de proteção à criança, colocando esse item novo. E a questão do Conselho Tutelar, inclusive a senhora participou ano passado conosco numa audiência pública aqui na Assembleia, que discutiu o projeto de lei 222/2015 e que foi tirado que inicialmente a Escola Legislativa faria a capacitação dos nossos conselhos tutelares. Só que, lamentavelmente, devido à situação do Estado, isso acabou não indo à frente. Mas a gente tem que urgentemente informar essas pessoas. Toda a rede de que tratam proteção, a rede de proteção da criança dessa realmente prática. precisa estar informada. É muito pouca informação. Né? E não tem conhecimento. a cartilha vai ser muito boa para isso, porque ela pode ser distribuída em escola, porque escola também tem muito isso, né? Às vezes a professora está mais antenada na criança e aí chama a mãe. Às vezes a professora se antenou que a criança está sofrendo algum tipo de problema em casa, não sabe se é alienação ou não, mas a criança tá com algum problema em casa e chama a mãe. Mas a mãe é alienadora. E aí, como vai ficar? Fica complicado para o professor. Como vai ficar? Então, o que o professor vai fazer? Chamar o conselho tutelar. E uma coisa que é super importante, que eu citei aqui no início do programa, quando a gente estava na abertura, que é o abandono afetivo. Eu gostaria que vocês explicassem como ele ocorre. E, claro, a gente vai entender o que é isso melhor e ter uma breve ideia de como isso funciona para a criança, para a vida, os impactos na vida da criança. Lamentavelmente, vamos dizer aí, majoritariamente os homens cometem essa prática. Existe uma cultura, eu falo que é uma cultura burra, não tem como não me posicionar, de às vezes o próprio pai, é o inverso da alienação parental, ele não se interessa pelo filho ou pela filha. Há uma cultura de abandono muito comum do pai simplesmente, tem um filho ali com uma mulher. Sim, mas esse abandono, o que eu estou pedindo para vocês falarem, vai entrar. Vamos chegar lá. Existe essa cultura, mas existe também hoje, há uma leitura de entendimento que por consequência da alienação parental, vários pais simplesmente desistem. Desistem. Né? É muito difícil. Assim, como eu sou advogada, então assim, a gente às vezes sempre tem um caso para contar, né? E aí, eu também tenho um caso assim. Hoje, os filhos têm 19 ou 20 anos a mais velha e o menino tem, acho que 13 ou 14. Ele falou, eu não quero mais, eu vou pagar a pensão, pra mim acabou. Eu falei, não faz isso, não desiste. Ele, eu não aguento mais, eu não aguento, é muita pressão pra mim, eu não tô aguentando. E ele falou chorando. Eu contava aqui, até no intervalo, a gente batendo um papo, eu contava para ela um caso que eu tomei conhecimento e a gente acabou acompanhando. O pai lutou durante 16 anos pela sua filha. Senhora, e ele conseguiu ganhar, mas veio para ele uma menina, assim... O tempo perdido, o que... Ela aceita porque, né?
Ele É um tempo ganhou, que não volta é mais, ela tem ele irrecuperável. como um estranho, porque foi 16 anos de ausência, não porque ele não quis, né? Os amigos, os vizinhos, os parentes, acha lindo a forma, ele é apaixonado pela filha, mas ela não criou aqueles laços de afetividade com o pai, não porque ele não quisesse, mas porque ele foi impedido. E esses 16 anos que ficou para trás, infelizmente não volta nem para ele e muito menos para a filha. Não tem como né? recuperar. E É depois- irrecuperável. mais. Porque a gente tem falado o seguinte, no final dessa história, não tem vencedor, só tem um perdedor Só que é a tem- criança. o prejudicado é a Independente do qual for o resultado. Se vó consegue regularizar novamente o convívio, independente do resultado final, por isso é urgência, porque esse dano é irreversível. Esse dano é irreversível. A criança, quando às vezes cai em si na prática do alienador, da alienadora, Também, está na adolescência, que é um momento muito difícil para Difícil, ela, que as revoltas revolta, estão afloradas, e é um estrago gigantesco. Porque ela percebe, quando ela começa a ser crítica, né? Sim. Mais crítica, então ela percebe a prática do alienador, mas ela também está longe Sim. do que sofreu. é. Então ela fica... E aí, eu queria muito dicas de vocês, como pessoas que estão nessa área, nessa luta, que conhecem bem essa matéria, e como cidadãos também, para a pessoa que está assistindo isso e se tocou, caramba, eu sofro com esse problema. Primeira atitude, o que deve fazer, para onde deve correr, como deve agir com o seu filho, dicas vocês podem dar? Eu acho que é primeiro se informar o máximo possível. sobre a lei, né? Ter todo cuidado com a criança. Eu acho que a primeira coisa é me Preservar, informei, identificar o que estou preservar a passando. criança. Segunda coisa, não reproduzir com o filho ou com a filha. Não falar, Não também reproduzir, fazer. não fazer, por mais que somos humanos, somos passivos de Preservar a ódio, de criança retaliações. ao máximo. Não, primeira coisa é, identificou, não reproduzir, não fazer também, que aí Que a acaba tragédia reproduzindo e faz completa. também. E buscar ajuda profissional, buscar psicólogo, buscar o ajuda judiciário, buscar os conselhos O Conselho tutelares, Ministério Público, Ministério Público. buscar os mecanismos que possam socorrer. Mas o ponto principal aí é não reproduzir isso Sim. para a É o criança. ponto E principal, a né? dica agora da advogada, que é a seguinte, às vezes a pessoa fica assim, puxa vida, mas ele falou para eu não pagar com a mesma moeda. Mas se eu for para o judiciário, eu vou botar na justiça, aí eu vou querer mais briga. Será que eu faço? Será que não faço? Para quem está em casa agora nesse dilema. O judiciário é o remédio, porque o judiciário vai coibir essa prática através do afastamento, visita vigiada, porque a lei mesmo fala, né, de aumento do convívio com o genitor alienado, a lei fala sobre isso. Então, o caminho continua sendo o judiciário. Não tem jeito. E o fato de procurar o judiciário, né, Tia Ju, não quer verdade. dizer, não, eu tô brigando com você. Não. Quer dizer, olha, eu quero paz. Vamos ter Levanta- paz funcionando. Por conta do Levanta a nosso bandeira filho, branca. dos nossos filhos, vamos ter paz, porque a gente precisa preservá-los, a gente precisa garantir esse direito deles do convívio familiar. E quando se fala convívio familiar, é com pai, com mãe, com vó, com tia, com tio. É o convívio, isso é um direito da criança. É cruel tirar esse direito tão básico, tão simplório, que todo mundo pode fazer. Qual o problema dessa criança poder desfrutar do convívio da avó, do tio, do pai? Todo mundo, a gente não está pedindo para você, olha, abrace e beije com quem você separou. Não é isso. É garantir esse direito à criança. Ela conviver, ainda que você vá construir uma vida com outra pessoa, mas a criança não perder esses vínculos familiares que é direito dela. Então a busca do judiciário não é uma guerra, não vai para guerrear. Muito pelo contrário. Apesar de que o judiciário, para chegar ao ponto de procurar o judiciário, porque tem litígio. Mas não quer dizer que você vai querendo guerra. Não. Gente, muitíssimo obrigada pela participação em mais esse programa, super importante. Fiquei muito feliz com a questão aí que se fechou aqui em Desdobramento relação ao da- desdobramento do seu programa, da mais uma produção vez. da Mais uma cartilha. vez. Parabéns! O nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. Na segunda que vem, nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Eu te espero. Até lá! Pra falar a verdade, eu gostaria que o mundo fosse tipo assim, árvore de algodão doce, tudo de comida
de doce, tudo feito de doce. E também que as crianças que não têm comida para comer em casa, que tivesse, para que ganhasse mais coisas, para que não tivesse essa desigualdade com o ser humano, com esse preconceito e tudo mais.